Então estamos aí, tá? Edificação e Beleza é o livro, né, que nós estamos estudando sobre a prática dos batistas particulares ingleses, né? Que compreende lá dos períodos de 1675 a 1705, né? O século 17 ali propriamente dito. Então, amados, vamos agora prosseguir para o capítulo 5, tá? O capítulo 5 que vai falar, né, tem uma frase aqui, a devida realização do culto público que ele requer deles no mundo. Deles quem? Dos crentes, né, dos cristãos. Então nós veremos hoje a prática em adoração, falaremos sobre culto, falaremos sobre ainda mais as ordenanças, o dia do Senhor, tá? Veremos como que os nossos pais batistas do século XVII, eles se portavam quanto a esses pontos da nossa confissão, tá? Então vamos olhar agora, né, a partir desse capítulo, que é o penúltimo, tá? Então o livro já está se encaminhando para o final, né? O capítulo 6 já é o último capítulo do livro, né? E certamente Deus nos ensinou e confirmou muitas coisas para nós, né, na sua palavra, quanto às práticas que nós temos, práticas confessionais. Então, a igreja na adoração, tá? Então veja, no coração da eclesiologia está a expressão do culto, na igreja e por meio dela, tá? Então, falar de eclesiologia automaticamente é falar sobre culto, adoração, a expressão dela. Você não precisa de muito para conhecer uma igreja. Basta você frequentar alguns cultos. Porque o culto expressa a teologia da igreja. Tá? O que eles inserem, o que eles fazem, tá? Ali expressa a eclesiologia propriamente dita. Ontem mesmo caiu para mim, né? Faleceu há poucos dias Timothy Keller, né? Um homem de Deus, claro, sim. Presbiteriano, mas a igreja dele tem um vídeo lá dos homens dançando balé na igreja dele, né? Então, isso expressa alguma coisa? Expressa, né? Ainda mais para um presbiteriano que segue a confissão de Westminster. É uma quebra, né, do princípio regulador do culto. Então, assim, igrejas imperfeitas, né? São igrejas imperfeitas. Então, amados, seguindo ali a reunião da Assembleia Cristã, não acontece principalmente para tratar dos assuntos da igreja, mas ela acontece, sobretudo, para adorar a Deus. O que nós viemos fazer aqui hoje? Adorar a Deus. Hoje é dia de adoração, né? Quando nós estabelecemos na nossa agenda um dia para estarmos juntos, é mais do que estar junto. É um dia de adoração, tá? Entre as igrejas batistas particulares é evidente um desejo fervoroso de adorar. E é isso que nós veremos. Esse desejo fervoroso que eles tinham quanto à adoração. E qual é o ponto que nos confronta e deve fazer com que nós estabelecemos uma análise sobre cada um? É este meu desejo fervoroso de adorar. Tá? Se eu realmente tenho, como um batista, como um crente que sou. Tá? A forma apropriada de culto, né? Aí 2 pontos. A forma apropriada de culto, 2 pontos. O princípio regulador bíblico. Tá? Os irmãos estão lembrados o que é o princípio regulador? Né? Então vamos lá. Os batistas consideravam que as suas opiniões e práticas pertenciam à corrente de ideias que emanavam da reforma. Então, no que tange à eclesiologia e à adoração, os batistas seguiram as vertentes da reforma. O que realmente guiou os reformadores quanto ao culto. Então eles pensavam em si mesmos como a conclusão lógica dos ensinos reformados. O chamado princípio regulador possui uma importância central para o ensino dos reformadores, principalmente os genebrinos, tá? Então, amados, cai aqui mais uma vez naquela questão, quem são os reformados? Quem pode tomar para si esse título? Será que é um título aberto que qualquer um pode cunhar e tomar para si? Será que os 5 pontos do calvinismo já resume reforma? Não. Um dos principais pontos no que tange a adoração de uma igreja reformada é princípio regulador do culto. Tá? Você vai numa igreja que se diz reformada, você olha para o culto e vê certas coisas
que não estão dentro dos preceitos bíblicos para adoração, opa, então tem alguma inverdade nisso aí. Ou ignorância. Né? William Cunningham descreveu a intenção desse princípio com estas palavras: há indícios suficientemente claros na própria Escritura de que era a intenção e a vontade de Cristo que nada deveria ser introduzido no governo e culto da igreja. Nada deveria ser introduzido, a menos que um mandamento positivo para tal pudesse ser encontrado na Escritura. A Bíblia não se pronuncia, não tem nenhuma proibição, né, quanto a teatro no meio do culto, danças, né? Então eu vou seguir por esse princípio, onde que ela não fala, eu faço? Não. Esse é o princípio normativo de culto, que as igrejas da CCB geralmente adotam, tá? As igrejas batistas da CCB, e dentre outras. O que a Bíblia não proíbe, eu faço no culto. O princípio regulador é o contrário. Só executa em culto aquilo que nós encontramos como embasamento bíblico, tá? Então, amados, esse é o ponto de que os nossos pais batistas, eles se firmavam, né? Eles entendiam que a palavra de Deus tem suficiência para determinar o que nós praticamos em culto. E assim nós seguimos, tá? Isso é o que diz a nossa confissão de fé. Continuando, os reformadores calvinistas e os seus herdeiros criam que as escrituras eram claras, simples e prescreviam apenas determinadas formas que eram permitidas para o uso no culto. Tá? Qualquer coisa que não fosse especificamente prescrita na Escritura era considerada uma inovação. Tá? E, portanto, não devia ser introduzida no culto a Deus. Eles eram firmes, irmãos, duros quanto a isso. Para algumas pessoas hoje em dia, talvez este modelo de culto seja um pouco retrógrado, ou seja um pouco frio. Por quê? O que nós fazemos no culto? Nós cantamos a palavra de Deus. Né? Temos salmos no meio do culto. Cantamos também outros hinos. Mas hinos que tenham embasamento bíblico. Né? Hinos que tenham verdades bíblicas. Nós oramos a palavra. Tá? Temos momentos de contrição, onde pegamos salmos, que são orações, e temos reflexões sobre isso no meio do culto. Nós pregamos a palavra. Nós ofertamos também no meio do culto, que é um momento que nós chamamos de ação de graças. Né? E nós temos uma ordenança de Paulo quanto a isso, lá em 1 Coríntios 16, verso 1, no primeiro dia do Senhor, né? Que é o dia de adoração, que nós façamos isso. Filipenses nós já vimos que ele fala que aquelas ofertas são como cheiro suave a Deus, né? Ou seja, é um ato de adoração, esse ato de ação de graças. Então, amados, nossos pais batistas seguiam criteriosamente isso. Qualquer coisa que viesse a mais, né, do que os princípios bíblicos para a adoração, eles achavam e denominavam como inovação. Inovação, criação da mente, né? As várias confissões puritanas do século XVII dão testemunho dessa convicção. Tal convicção foi claramente articulada na Confissão de Westminster, né, a nossa avó, e foi igualmente repetida na revisão que os independentes, no caso a Declaração de Savoy, John Owen, por exemplo, era um independente, fizeram desse documento. A Declaração de Savoy. Né? Os batistas particulares a incorporaram em sua própria confissão. Já no capítulo 1, sobre as Escrituras, né, parágrafo 6º da nossa confissão, usa as palavras da seguinte forma: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias. Todas as coisas necessárias. Envolve adoração? Para a sua própria glória, bem como para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado, ou necessariamente contido na Sagrada Escritura. Algo que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado,
Nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições de homens. Ponto. Tá? Ah, mas os meus pais faziam isso. Ah, mas a igreja vem fazendo isso ao longo do século. Isso não nos interessa. Tanto que a reforma protestante foi justamente para romper com muitos tradicionalismos. Né? Então, nós seguimos os princípios reguladores que estão nas Escrituras. Porque olhamos para as Escrituras como suficientes para isso. Tá? Não somos inovadores e inventores, né, da roda. Confissão. 1689. No primeiro parágrafo do capítulo 22, a confissão declara, a parte B só, tá? Do primeiro parágrafo. Mas o modo aceitável de adorar o Deus verdadeiro é instituído por ele mesmo e tão limitado por sua própria vontade revelada, de forma que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob quaisquer representações visíveis, nem sob quaisquer representações visíveis ou qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Posso fazer aquele teatro da Páscoa? Vestir o Gessé de Jesus? Né? Falar para ele carregar uma cruz? Posso fazer isso? Isso está prescrito na palavra? Né? Nós o adoramos em espírito e em verdade. Cristo já deu a letra para a gente. Né? Ele já deu o ponto de partida para a nossa adoração. Então, o segundo mandamento também é claro para nós, né? Para não representarmos eles de forma alguma. Tá? Os reformadores levavam isso também a sério. Tá? Então não podemos... isso aí são invenções humanas, irmãos. Isso aí é inovação da mente carnal do homem. Ah, vamos adorar a Deus como? Vamos tornar um negócio mais atrativo. Vamos fazer sair umas fumaças aqui do lado, sair fogo. A pergunta é, Deus deseja que ele seja adorado assim? O que é importante para Deus? O que ele revelou. Pureza do culto. Essas duas declarações demonstram, declarações confessionais, demonstram que os batistas compartilhavam dessa preocupação com a pureza do culto. Qual foi o movimento naquele século, 16, 17, que foi conhecido e denominado, deram um título para eles, porque eles achavam que o culto ainda precisava ser mais purificado. Quem são? Os puritanos. Tá? Então, eles foram colocados esse nome neles, até mesmo de uma forma de pejorativo e despreciá-los, tá? E isso ficou. Mas por quê? Porque eles achavam que a reforma tinha que continuar. A reforma tinha que dar um passo a mais, digamos, principalmente no que tange a culto. Tá? Eles estavam comprometidos, por meio de sua confissão de fé, com esse princípio central do puritanismo. Tá? Deus deveria ser adorado apenas como ele ordenou, e não ser de acordo com as invenções humanas, independentemente de quão boas elas parecessem. Benjamin Kitt articulou bem o princípio quando disse, abre aspas, palavras de Benjamin Kitt, batista, seja o que for que façamos no culto a Deus, devemos ter um mandamento divino para justificar a nossa prática e também devemos ser exatos em praticá-la de acordo com o padrão que ele nos deixou ou com as instruções que nos deu. Não devemos acrescentar, nem diminuir, nem alterar nada. Se o fizermos, Deus não nos considerará inocentes. Essa é a visão de Kitt. Tá? Não podemos acrescentar nada. Precisamos, os irmãos na igreja, inclusive nós aqui,
O irmão precisa ter ciência e clareza de que todas as etapas litúrgicas do culto têm a justificativa bíblica para aquilo que nós estamos fazendo. O irmão está certo de que tudo que nós fazemos no culto é bíblico? O irmão tem clareza sobre isso, bíblica? Deve ter. Porque se um dia eu acrescentar alguma coisa aqui, e se eu estiver fazendo alguma coisa que não tem embasamento bíblico? Quem que tem que plotar isso? Identificar isso? É os irmãos. Pastor, esse ponto da liturgia aqui, qual é o preceito bíblico? O senhor poderia me esclarecer? Para essa atividade que nós estamos fazendo? Por quê? Nós temos que ter a preocupação de manter o culto puro, a pureza do culto. Tá? Da mesma forma, William Kiffin e 3 outros pastores afirmaram, abre aspas, é uma grande verdade que não devemos omitir nada no culto solene a Deus que ele tenha designado e nem devemos admitir algo que ele não tenha instituído. Vou repetir. Não devemos omitir, né, ou seja, deixar de fora, nada no culto solene a Deus que ele tenha designado e nem devemos admitir, ou seja, acrescentar, algo que ele não tenha instituído, não obstante qualquer pretexto que nos seja apresentado. Tá? Visão de William Kiff e 3 outros pastores, a qual o James Renihan, neste livro, cita para nós. Continuando, no próximo slide, para os batistas, o culto deveria ser regulado por um mandamento divino, isso ficou claro para nós, e ser executado de acordo com as instruções específicas encontradas nas Escrituras. A autoridade da Escritura, no que diz respeito aos detalhes da prática, era suprema. Nenhuma ideia humana era admissível ou aceitável. Eles criam e praticavam que somente Deus tinha o direito de instituir o seu próprio culto e que as inovações humanas, por mais aparentemente benéficas que pudessem ser, ainda permaneciam injustificadas e não passavam de instruções pecaminosas naquilo cujo domínio pertence exclusivamente a Deus. Como ser supremo, ele reservou para si mesmo o direito exclusivo de se pronunciar sobre o que era aceitável no culto e não deveria haver inovações. Exemplos, né? Antigo Testamento, sabemos que isso não possui, né? Porque eram sombras do que viriam. Mas existia a forma correta de adoração no Antigo Testamento. Ele instituiu isso. Né? O sistema sacrificial, tudo aquelas prescrições cerimoniais. E uma delas era carregar a arca do Senhor, correto? Tinha a forma prescrita de como carregar a arca, o que deveria ser feito antes, quem deveria carregar, quem deveria fazer. Sobre o trabalho dentro do tabernáculo, tinha as pessoas certas, por exemplo, para oferecer incenso. O que aconteceu com os filhos de Arão, quando foram oferecer lá incenso para ele? Né? Eles foram fulminados. Por que Deus fez isso? Deus é muito severo? Não. Mas no que tange a culto e adoração a ele, ele deseja ser adorado da forma como ele prescreveu. Você acha que Deus muda, irmãos? Deus não muda. Você acha que isso mudou no Novo Testamento? Você acha que Deus, no Novo Testamento, pela vinda de Cristo, ele falou, não, agora está aberto aí, né, para vocês adorarem conforme as invenções de vocês? Não. Deus continua sendo o mesmo. Ele deseja a santidade do culto. Tá? E nós temos aqui indícios bíblicos de o que fazer nesses cultos. Né? O que a igreja de Atos fazia? Né? Quando estavam reunidos como igreja? Orações, doutrina dos apóstolos, eles perseveravam nisso, no partir do pão, né? Batismo. Então, essas eram as práticas de culto. Cantavam, nós temos ordenanças para cantar salmos, hinos e canções, cânticos espirituais, tanto em Colossenses quanto em Efésios. Então, assim, tudo isso já foi passado quando estudamos o capítulo 22 da nossa confissão. Em seu fundamento, o princípio regulador não era considerado negativo, mas positivo. Se o culto é realizado corandel, que significa palavras em latim, tá? É na presença de Deus, então ele deve refletir o que é apropriado a um privilégio tão elevado. Os batistas consideravam seu culto em termos quase arrebatadores. Tá? Então, se nós enxergamos que estar reunidos aqui em adoração é estar na presença de Deus, né?
porque certamente ele nos promete isso, de que estaria com a igreja, quando a igreja é reunida. Então, se nós encaramos que ele está conosco, o nosso culto tem que refletir isso. Se é para Deus e é na presença dele, como que eu devo fazê-lo para agradá-lo? É ele que determina as regras, não sou eu. As pessoas querem ser deuses, irmãos. Essa é a síndrome do Éden. Ser como Deus. Por isso que elas inventam coisas. Por isso que elas inventam a própria religião. As pessoas não querem se submeter. E nós devemos ter temor quanto a isso. Tá? Até aqui tranquilo, irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Mais um que vai ser citado. Hansard de Knowles. Ou Hansard de Knowles, né? Segundo Hansard de Knowles, apenas o anticristo, olha só o que ele diz, apenas o anticristo imporia mandamentos e tradições humanas sobre os santos e igrejas de Deus. Porque qual vai ser um fundamento do anticristo? Que ele vai se colocar no trono. Ele vai se colocar. E ele vai exigir adoração de todas as igrejas. Tá? Então ele vai impor a forma de culto. Aí você já vê pequenos sistemas anticristos por aí afora nas igrejas. No que tange a forma de expressão do culto. Tá? Mas o culto ordenado por Deus traz a igreja para a câmara de Cristo, diz Hansard de Knowles. A câmara do noivo, a câmara interior, onde desfrutam da mais íntima comunhão com ele em suas santas administrações. A simplicidade do culto verdadeiro não colocava distrações para o encontro da alma com Deus. Nosso culto, amados, é um culto racional, é um culto com entendimento. Se cantamos, temos que cantar entendendo o que estamos cantando. Não pode existir subjetividade. Não pode existir nada solto. Se eu participo da ceia, eu tenho que saber o que representa o pão, o que representa o vinho, o que é aquele sacramento, aquela ordenança. Se eu estou batizando, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Se nós estamos orando, eu tenho que saber o que eu estou orando. É bíblica a minha oração. O nosso culto não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda, meu irmão. Nosso culto é conforme as Escrituras. Então, amados, a importância do princípio regulador era tão ampla que Hansard de Knowles afirmou que deveria haver uniformidade. Olha olha o que ele pensa. E eu não discordo dele, não. Eu não discordo dele. Ele olha para o princípio regulador, amados, e era tão amplo isso para ele, que ele afirmou que deveria haver uniformidade entre todas as igrejas de Deus em cada nação. Todas! Em cada cidade e em cada vila. Só uma pequeno parênteses aqui. Ele está errado. Se Deus é o mesmo, se a sua palavra é a mesma, não deveria ter essas diferenças de você sair de uma igreja, ir para outra e falar, peraí, onde que eu tô? Tô no show da Xuxa? Por que aqui cultua desta forma e a igreja Batista Reformada cultua de outra? Por quê? O que normatiza isso aqui para vocês? O que regula? Da onde que parte os princípios de vocês? E o de vocês? Quando estivermos no céu, vai ter lá cada sessão lá com um culto diferente? Não, irmãos. A adoração ela é única, ela é uniforme, porque a palavra é quem dá essa uniformidade. O problema é que as pessoas estão deixando a palavra de lado. Estão deixando as escrituras de escanteio, irmãos. Este é o problema. As pessoas não querem mais ter comprometimento com a palavra. As pessoas querem colocar as suas inovações, as suas ideias em vigor, acima das escrituras. Todos os que cultuam a Deus em um só lugar devem adorá-lo de uma só maneira, em um só acordo e unanimemente. Em seu entendimento, as Escrituras ensinavam uma forma de culto e essa forma deveria caracterizar as devoções de todas as igrejas, diz Hansard de Knowles. Desta forma, paz, unidade e edificação
seriam promovidas. E confusão e desordem seriam evitadas. Este princípio regulador tinha profundas ramificações para as práticas do culto dos batistas particulares. Tá? O seu primitivismo exigia uma justificativa bíblica para todas as práticas e para muitos detalhes dessas práticas, uma vez incorporadas na devoção pública da Assembleia reunida. Desde a identidade do dia de culto até a administração das ordenanças, era dado um cuidado, escrutínio a todos os aspectos do culto público. Tudo. Tá? Então, amados, assim eram os nossos pais batistas. Assim eram os batistas particulares ingleses. Eles tinham esse instinto que já foi citado no livro pelo historiador, o instinto primitivista. O que significa isso? Ortodoxia. Eles queriam olhar para a igreja do primeiro século. Eles queriam olhar para a prática dos apóstolos. Automaticamente olhar para as escrituras. E entender o que era feito. E assim adotar. E assim praticar. Tá? A prática no culto das igrejas. Então, a influência abrangente do princípio regulador pode ser observada nos vários fatores que contribuem para a prática do culto nas igrejas, tá? Então vamos ver mais algumas coisas. O dia do Senhor, o dia de culto, tá? Como é que eles abordavam isso? Porque o dia do Senhor está envolvido para a adoração, tá? O puritanismo inglês é notório por sua ênfase estrita na observância do sabate. Uma atenção a respeito disso é evidenciada em vários escritores batistas particulares dos anos 1640 em diante. Fundamentalmente, o sabate do dia do Senhor deveria ser reservado para o culto público e privado. Tá? Lembra lá do que eu falei do termo reformado? Um ponto que já vimos. Princípio regulador do culto. Um outro ponto, que é comum entre os reformados. Aqueles que adotam confissões, catecismos, é a defesa do dia do Senhor. Tá? Então, cara, eu sou reformado. Já apareceu aqui. Aí do domingo, pastor, vamos pescar no mar? Eu falei, como é que é? Não, vamos pescar. Armei uma pescaria no domingo. Eu falei, meu irmão, é dia de cultuar ao Senhor. Esse é um dia, moralmente falando, que você também deveria estar lá comigo. E se diz reformado. Como que fica isso? Né? Então, estão entendendo o que realmente traz, né, por detrás deste nome reformado? Não é um nome só outro, irmãos. Não é. Tá? Se pegar a confissão de Westminster, vai ter lá o dia do Senhor. Se pegar a declaração de Savoy, vai ter lá o dia do Senhor. Né? Se pegar a nossa, vai ter também. Tá? Então, assim nós seguimos, irmãos. Esses dois conceitos estavam tão intimamente ligados entre si que a Segunda Confissão de Londres os incorporou em um único capítulo intitulado sobre o culto religioso e o dia do Senhor. Os irmãos já aprenderam aqui. O dia do Senhor era dia pré-eminente em que o culto deveria ser oferecido a Deus. É um dia que tem uma pré-eminência. Tá? Por quê? Desde o Éden. Criou em 6 e no último descansou. E Deus cansa. Deus se cansa de alguma coisa? Onipotente, então por que ele fez aquilo? Para imprimir um padrão moral para toda a raça humana. Toda criatura humana deve ter esse desejo de ter um dia em especial para adorar o seu Deus. Desde o Éden. Desde a criação. Esses dois, então, conceitos andavam juntos. O dia do Senhor era o dia preeminente para culto, tá? Havia pouca diferença entre os batistas e a cultura religiosa puritana, independente e separatista. Mais ampla com relação a essa questão, tá? Continuando no próximo. No desenvolvimento da sua doutrina do batismo, os batistas insistiam que apenas o Novo Testamento era o fundamento final para a sua prática. Tá? E está errado isso? Aonde que aparece a palavra batismo?
por quem que é instituído o batismo? Aonde? Onde? Grande comissão, Mateus capítulo 28. É ali que ele fala, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deixa uma comissão para os apóstolos, ou seja, automaticamente para a igreja. É ali que surge a ordenança batismo. Então nós olhamos para o Novo Testamento. Nós olhamos para o fundamento disto, tá? Eles criam que o batismo infantil era um resquício do romanismo, os batistas. Algo que não possui base nos ensinos claros de Jesus e dos apóstolos. Tá? E hoje falaremos sobre isso à noite. Justamente sobre a prática. Né? Por que imersão? Quais são nossos embasamentos bíblicos para encararmos que a forma correta é por imersão? Né? Nós olhamos para o Novo Testamento quanto a isso. Nenhuma linha podia ser traçada da prática da circuncisão sobre a antiga aliança para incluir os filhos dos crentes no rito da iniciação da nova aliança. Esse tipo de raciocínio suscitou uma crítica imediata de Stephen Marshall, membro proeminente da Assembleia de Westminster. Ele afirmou que a rejeição batista do pedobatismo, por insistir em uma instituição ou mandamento expresso no Novo Testamento, igualmente removia a base teológica para uma observância contínua do sabate, dia do Senhor. Ele colocou as duas coisas como equivalentes, o dia do Senhor com a prática do batismo. Tá? Tanto o pedobatismo como a guarda do sabate eram na mente de Marshall, tá? Dependentes da continuidade teológica entre os pactos. Rejeitar um ipso facto, evidência de fato, eliminaria o outro. A questão é, está certo este pensamento? De Marshall. John Tombs. John Tombs respondeu efetivamente essa objeção. O interessante é que no século XVII, esses embates eram resolvidos por escritos. Eles argumentavam e os outros respondiam, e isso era publicado. Né? Então, o Marshall aqui publicou isso, falando, então se vocês são contra o pedobatismo, vocês têm que descartar o dia do Senhor, porque os dois estão fundamentados em pactos. Tá? John Tombs viu isso e falou, não é assim que enxergamos. John Tombs respondeu efetivamente a essa objeção, salientando que os dois eram fundamentalmente diferentes. Tá? A observância do sabate é algo moral. Está onde? 10 mandamentos. Tá bom? Os 10 mandamentos é o resumo moral do caráter de Deus. Correto? Está lá o 4º mandamento. E, portanto, uma obrigação universal para a humanidade. Assim como honrar pai e mãe, assim como não ter outros deuses, assim como não fazer imagens, tá? Então, tudo isso é preceito moral. O batismo é uma instituição positiva. Por quê? Qual que é a característica dos mandamentos positivos na Bíblia? Ou lei positiva? Tem um fim. O batismo vai continuar para sempre? Vai chegar um tempo que não vai ter mais, tá? Mas estar reunido no descanso eterno com o Senhor, isso é perpétuo, isso é eterno, tá? Estar aqui nesse dia já é uma representação do que nós viveremos. É um preceito moral. A honra está com Deus. Toda essa questão moral faz parte de quem Deus é. Então é diferente. Eu não posso trazer os dois para a mesma equivalência. Algo que é um preceito positivo, é um mandamento positivo, para algo que tem um aspecto moral. Os irmãos entenderam isso? É diferente. Tá? Por exemplo, circuncisão. Era um preceito moral ou positivo? Positivo, porque teve fim. Assim como o batismo. Tá? Ceia do Senhor. Positivo ou moral? Positivo. Tá? Então, nós temos que analisar as coisas desta forma. Nós estudamos isso quando analisamos a lei de Deus. Tá? Olha como é importante os estudos lá da confissão. Pense conosco, se não tivesse aquele estudo da confissão e entender o que ele está falando agora, não ia entender nada. O que é isso? Por instituição positiva. Né?
Então veja a importância de você estudar a confissão de fé, conforme nós propomos aqui. Então, o batismo é uma instituição positiva e não seria conhecido se não lhe fosse dado um mandamento apostólico. Tá? Se não tivesse esse mandamento apostólico, a gente não saberia. Né? Enquanto o que é meramente positivo é cerimonial. Assim, no início de sua história, os batistas mantiveram a validade do sabate, do dia do Senhor, enquanto rejeitaram o pedobatismo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? É que, infelizmente, os pedobatistas ficam um pouco bravos, né, conosco. Né? Tem esse ponto aí de conflito teológico, e é natural isto. Né? Mas são nossos irmãos, com certeza, na fé. Tá? Porém, eles enxergam o batismo de uma forma, nós enxergamos de outra. Né? E eles apresentam os pactos lá abraâmicos como uma continuação, e assim vai, né? A administração desses pactos. Nós enxergamos diferente. Hansel de Knowles, de novo, ó, de modo semelhante, Hansel de Knowles defendeu a perpetuidade da observância do sabate. Os irmãos conseguem diferenciar o sabate, quando é colocado o termo sabate para dia do Senhor? Tá? O que é sabate, irmãos? Descanso. E o dia do Senhor? Descanso também? Não. Qual a diferença, irmãos? Quando ele emprega o termo sabate, porque ele emprega os dois termos. Ora ele fala sabate, ora ele fala de dia do Senhor. Tá? Quando ele diz sabate, ele está falando do conceito do descanso. Tá? Quando ele fala dia do Senhor, ele já está fazendo aquela transferência para a ressurreição de Cristo no domingo. Tá? Mas o sabate continua, o preceito sabate, descanso, continua no domingo? Sim, mas eu devo analisar as duas coisas distintamente, tá? Para fazer aplicações corretas. Então, em 1646, 3 dos seus sermões foram impressos sob o título Cristo Exaltado, de Hansel de Knowles. Ao rejeitar a noção de que as instituições positivas da antiga aliança ainda estavam em vigor, ele afirmou, no entanto, que Cristo, o legislador, ordenava aos seus discípulos que cumprissem os mandamentos, os mesmos deveres morais, que se encontram na lei de Moisés. Tá? Quando aplicado ao sabate, ele é explícito ao argumentar que algumas pessoas carnais, mas que se dizem cristãs, fazem alegações barulhentas, que são crentes enquanto ainda são servos da corrupção. Que Knowles os descreve da seguinte maneira, abre aspas, eles estão tão longe da fé que algum dia professaram e pareciam ter, aí ele cita 1 Timóteo 4:1, né? Que chegam a questionar, as escrituras da verdade são a palavra de Deus? Cristo é o Filho de Deus? O primeiro dia da semana é o sabate de Deus? Então, alguns movimentos daquela época, alguns ditos cristãos, como diz Knowles, né? Ele fala que eles começaram a levantar objeções quanto a isso. E a não querer reservar o dia do Senhor. Tá? E olha como era tão séria a questão. Então, por que é colocado isso aqui? Porque isso demonstra para nós a seriedade e como que eles enxergavam o preceito do dia do Senhor como algo moral. E ir contra isso é ir contra o caráter moral de Deus. Será que é sério? Vamos ver, tem mais relatos. Aparentemente, para Knowles, a questão da contínua validade e necessidade da observância do sabate era tão evidente que ele podia colocar a rejeição de tal verdade no mesmo nível que a dúvida sobre a natureza divina da Escritura. Ou a essência da cristologia. Knowles colocou a não observância do dia do Senhor, ou essas objeções fraudulentas, ao mesmo nível que você descartar ou levantar alguma objeção contra a divina inspiração das Escrituras. Ou da essência da cristologia. Deus homem, que é Cristo. Tá? Em 1688, Knowles licenciou a sua obra intitulada A Exposição do Livro de Apocalipse. Tá?
Ele comentou isso, o livro de Apocalipse. Outra obra boa aí que daria para traduzir, né? Os seus comentários sobre Apocalipse, no capítulo 1, verso 10, expressam a mesma doutrina que defendeu mais de 40 anos antes. Por quê? O que está lá em Apocalipse 1, 10? Quando João recebe a visão, é o dia, ele denomina, palavras de João, apóstolo, dia do Senhor, tá? E quando o Knowles comenta aqui sobre Apocalipse 1:10, ele vai discorrer em cima disso. Então ele não chama de sabate. Ele muda a terminologia, tá? Então o princípio da observância do sabate continuou, embora o dia tenha sido mudado, olha lá, pela ressurreição de Cristo. Jesus passou o último sabate da antiga era aonde? Quantos dias ele permaneceu? Ele morreu que dia, segundo... Que dia que ele morreu? Sexta-feira, tá? Ressurgiu no domingo. O sabate ele passou aonde? No túmulo. E aí ele surge aonde? No domingo. Né? Houve uma ressignificação nisto? Porque em Cristo todas as coisas se fazem novas, correto? Ele cumpriu, ele é o cumprimento de todas as sombras do Antigo Testamento e tipologias. Então quando ele surge... Então ele traz significado completo, né? Então, embora o dia tenha sido mudado pela ressurreição de Cristo, Jesus passou o último sabate da antiga era no túmulo e ressuscitou no primeiro sabate da nova. Então, nessa transição da antiga aliança para a nova aliança, Cristo traz fundamentos, tá? Knowles diz, o dia do Senhor, assim chamado aqui, foi o primeiro dia da semana, como está escrito em Mateus 28:1. O leitor pode observar que, onde em nossa tradução inglesa o dia do Senhor é chamado de primeiro dia da semana, no texto original grego ele é chamado de o primeiro dos sabates. Tá? Esse é o sabate evangélico, que permanece em vigor para o povo de Deus desde o dia da ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda. O despejar do Espírito Santo em Pentecostes foi que dia? Primeiro dia da semana. Também o primeiro dia da semana. Né? Ele ressurge no primeiro dia da semana. Paulo diz que as adorações lá, quando os irmãos estão reunidos, 1 Coríntios 16, verso 1, no primeiro dia da semana. Né? João tem a visão de Cristo, primeiro dia da semana, dia do Senhor. Então nós observamos que a prática apostólica da igreja primitiva em reuniões era sobre este primeiro dia após a ressurreição de Cristo. Tá? Não foi Constantino, tá? que instituiu isso, tá bom? Ele normatizou, digamos, ele pode ter escrito uma regra, né? Ele colocou isso como lei. Dizem que ele se converteu, eu tenho minhas dúvidas, né? Sobre Constantino, não sei, né? Mas deixa para Deus isso aí. Enfim, igreja de Hexham, isso aqui eu postei ontem, né? Chamou minha atenção. Olha como os batistas levavam isso a sério. O primeiro dia da semana foi o sabate divinamente designado para os cristãos do Novo Testamento. Tá? Uma ilustração da importância dessa doutrina se encontra nos registros da igreja de Hexham, um condado de Durham. Baseado em Romanos 14:5, um certo Thomas Hillcastle chegou à conclusão de que não estava obrigado, né, segundo esse Thomas Hillcastle, não estava obrigado ao dever de qualquer mandamento ou prática de dar uma sétima parte do tempo ao culto e serviço de Deus. Essa sétima parte está se referindo ao dia do Senhor. Ele se recusou. Não acho que tem que fazer isso. Julgando a uma doutrina que não era segundo a piedade. Tem uns desses por aí hoje ainda. Tá cheio, tá? A igreja, após muitas e ternas admoestações, retirou-se de sua comunhão com ele. O que aconteceu aqui então? Foi excluído, tá? Disciplina eclesiástica. Uma ameaça à observância do primeiro dia foi percebida pelos representantes na Assembleia Geral de 1689. Na série de perguntas colocadas na reunião, a resposta mais longa da narrativa foi: pergunta feita na Assembleia,
né, de 1689, da onde veio a nossa confissão, a segunda edição. É dever de todos os cristãos e igrejas de Cristo observar de modo religioso o dia do Senhor? Ou o primeiro dia da semana, no culto e adoração a Deus, tanto em público como em privado? Foi uma pergunta que fizeram na Assembleia. A resposta foi afirmativa, com base em 8 razões extraídas do Novo Testamento, resumidas do seguinte modo: Cristo tinha autoridade como Senhor do Sabate, tá? Ele diz isso em Marcos: eu sou o Senhor do sábado, tá? Para mudar o dia da observância, e de fato o mudou ao ressuscitar no primeiro dia da semana. A igreja primitiva parece ter estabelecido um padrão de reunião nesse dia, e Apocalipse 1:10 é compreendido pelos expositores mais capazes, como uma referência a esse dia. Tá? Essa pergunta foi apresentada à Assembleia não porque alguns estavam abandonando a necessidade da observância do sabate, mas sim devido à presença de igrejas sabatistas do sétimo dia em Londres. Se a afirmação de que há apenas um irmão que discordou da Assembleia sobre essa questão, durante a semana de reuniões foi tomada ao pé da letra a posição do sabate do dia do Senhor, defendida na confissão e, especificamente, reiterada pela Assembleia, refletiu as convicções comuns das igrejas. Tá? Então, entre as igrejas, isso existia, era algo comum. Agora sempre surge, né? Uns perturbados, né? Sempre surge, né? O primeiro dia da semana era o sabate cristão, o dia de culto, tá? E aí encerramos por aqui hoje, tá bom? Então nós vimos 2 preceitos para a adoração que são importantes para nós. Princípio regulador do culto, tá bom? E o dia do Senhor. E um está para o outro, né? Porque o nosso dia do Senhor também está embasado conforme as Escrituras. Tá? Então, essas 2 coisas são importantes para nós batistas, né? Como foi lá no século XVII. Tá bom? Então é isso que o nosso historiador James Renihan no livro traz de conhecimento para nós, ratificando tudo aquilo que já fazemos, né? E nos ajudando ainda mais. Tá bom?